Deus tem, cada manhã tem testificado, Deus, cada manhã tem nos fortalecido. Obrigado, minha irmã. E assim, hoje, essa quarta-feira, quarta da resposta, eu vim acompanhado de um discípulo, meu discípulo Álvaro. Fica de pé, Álvaro, para a igreja te conhecer. Álvaro, assim como muitos de vocês que talvez estejam aqui, estará sendo batizado no sábado, lá no batismo dos 1000, lá na Barra. E assim, é uma alegria muito grande, a gente vê os frutos dos frutos. Somos frutos dessa igreja e estamos dando frutos para a honra e glória do Senhor. Queridos, este é o mês da família. Estamos também falando sobre vencer batalhas. E para isso, nada melhor do que uma inspiração de fé. Ser uma pessoa que inspira fé significa viver de maneira que reflete a confiança de Deus e seus ensinamentos. É demonstrar integridade, amor, compaixão em todas as nossas ações. A Bíblia, ela nos instrui em 1 Timóteo 4,12, onde Paulo diz, ele nos ensina que a fé não deve ser apenas um sentimento, mas sim algo que manifesta em como vivemos nossas vidas diariamente. Um exemplo de fé é alguém que enfrenta desafios com coragem e esperança, confiando que Deus está no controle o tempo todo. Essa pessoa inspira os outros a confiar em Deus também. Você já viu aquela pessoa que está ali do seu lado, dia a dia, e fala, não, vamos orar, Deus vai mudar essa situação. Essa pessoa, quando tem essa atitude, ela começa a inspirar outras pessoas. As pessoas começam a parar e pensar, de onde vem tanta fé? Está um caos instaurado aqui. E essa pessoa, não, vamos orar porque nós podemos mudar essa situação. E aquela pessoa começa a atrair o seu olhar. Aquela pessoa começa a chamar a sua atenção. Ademais, ser um exemplo de fé significa ser consciente da responsabilidade que temos com aqueles que estão ao nosso redor. Queridos, se você é um crente que não exercita um fundamento tão importante como esse, que é a fé, você está passando no crédito e no débito para quem está te observando. A fé tem que estar entranhada dentro de você. Você tem que exalar a fé. Pastor, minha vida está virado. Mas eu vou virar a chave. Eu vou virar. Eu não vou me conformar. Isso não vai me engolir. Deus, Tu é maior do que esses problemas. Vem,
É assim que um crente age. É assim que uma pessoa, essa é a posição que um crente tem que ter. Nossa conduta, atitudes e palavras podem impactar diretamente a vida de outras pessoas, levando-os a buscar uma relação mais profunda com Deus. Tudo gira em torno disso. Tudo em nossas vidas gira em torno disso. A buscar uma relação mais profunda com Deus. Porque se a minha relação for superficial, legal, vou te dar uma notícia boa. Você está salvo, valeu. Bom, show. Aceitou Jesus? Beleza. Vive sua vidinha. Mas Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para algo mais profundo com Ele. Deus quer uma intimidade contigo. Para melhor, queridos, entendermos o momento das nossas vidas, gostaria que você, meu irmão, abrisse suas Bíblias no livro de 1 Reis 17, de 8 a 24. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água, uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, não vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ele foi e fez conforme Elias dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou, tanto que finalmente parou de respirar. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o meu filho, respondeu Elias. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou o braço dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em sua cama. Então clamou o Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela.
Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: o Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, faz voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou, e o menino, ele reviveu. Senhor, essa é a tua palavra. Nós queremos colocar, Senhor, diante de ti. Não queremos te pedir que tu revele, porque ela já foi revelada a nós. Nós queremos te pedir que tu nos ilumine, Senhor. Que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente. Que tu possa, Senhor, trazer algo, Senhor, especial para a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Toma, Senhor, a vida deles nas tuas mãos. Prepara os nossos corações como uma terra fértil, Senhor, para receber a tua palavra. E ministra aos nossos corações. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Queridos, no capítulo anterior, no capítulo 16, o rei Acabe, ele toma posse. Ele é o novo rei de Israel. E Acabe já começa fazendo tudo o que não deveria fazer. Acabe começa a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Acabe começa a adorar outros deuses. Acabe levanta o templo de Baal em Israel. Acabe levanta os postes da deusa Azerá para adoração. E o pior, a Bíblia diz: Acabe se casa com Jezabel. Como resultado, o que Deus fez? Trouxe uma grande seca sobre Israel. E a seca, talvez por uma questão de justiça, né? Poderia vir só na vida de Acabe, né? Não, veio sobre todo o povo de Israel, porque o decreto do rei, aquilo que o rei fazia, muitos daqueles que estavam ali obedeciam e acabavam fazendo, virando as costas para Deus. No texto de 1 Reis 17, de 8 a 24, nós vamos conversar um pouco como Deus começou a agir com uma certa provisão para algumas pessoas. Deus, mesmo vendo a idolatria do povo, mesmo vendo pessoas que estavam sofrendo por aquilo, Deus encontra uma viúva. E a nossa história hoje, nós vamos conversar um pouco sobre esta viúva. E eu gostaria que você entendesse uma coisa: a fé não torna as coisas simples, as torna possíveis. E o primeiro ponto é entender que Deus vai ao nosso encontro para torná-las possíveis. Nos versos 8 a 10, nos diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Assim como todos de Israel, Elias também estava enfrentando dias difíceis. Aquela seca assolava todo o território de Israel. E o resultado disso tudo, por quê? Por causa da idolatria do povo.
Deus é um Deus ciumento. Deus não divide a glória dele com ninguém. E os reis insistindo em se prostrar diante de outros deuses. Durante essa escassez, Deus ordenou que Elias fosse para um lugar, um riacho. Nesse riacho, ele foi alimentado por corvos, com carne. Nesse riacho, era de onde vinha a provisão de água dele. Mas eis que chegou um tempo de Elias voltar. Quando Elias volta, ele volta justamente para onde? Para a cidade de Jezabel, irmãos. Tanto lugar para Deus mandar, mas Deus mandou Elias para Jezabel, que era inimiga do povo. Jezabel, que era inimiga de Deus. Tem que entender muito Deus. Mas o que Elias fez? Elias obedece. Elias volta para a cidade. E ao chegar nos portões da cidade, ele encontra a viúva que Deus havia mencionado para ele, colhendo os tais gravetos. Ela não tinha esperança mais de vida. Ela já sabia que o potezinho dela lá só tinha um punhado de farinha e uma botijazinha de azeite, o suficiente para ela fazer a última refeição dela e do filho. Você já parou para pensar por que Deus mandou Elias atrás de uma pessoa que estava nessa condição miserável? Será que existia outras pessoas na cidade na mesma condição? No entanto, Deus havia escolhido essa mulher em sua extrema necessidade para demonstrar a sua provisão milagrosa. Quem nunca aqui passou por uma dificuldade na vida? No trabalho, na escola, até mesmo em ambientes familiares. Nesta caminhada, conheci diversas pessoas, muitas delas com perspectivas assim totalmente diferentes. Umas que lutavam, outras que se entregavam. Mas eu sempre acreditei que Deus pode mudar. Assim como Deus fez com essa viúva, Deus quer fazer hoje na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei se é na sua área familiar. Eu não sei se é na sua área profissional. Mas o que eu sei é que Deus quer reverter essa situação na sua vida. Você não veio aqui nesta quarta-feira à toa. Deus quer mudar a sua realidade, assim como Ele mudou a realidade desta mulher. Queridos, sabe por que eu acredito que Deus quer mudar a realidade da sua vida? Porque se eu não acreditar nisso, eu simplesmente rasgo isso aqui. Sabe por quê? Porque mudou a minha realidade de vida. Mudou a minha realidade de vida. Antes eu via a situação de um prisma, de um ponto. Eu enxergava de um jeito. Hoje eu já começo a enxergar de uma forma como Deus quer que eu enxergue. Não é o seu ponto de vista, é o ponto de vista de Deus. Veja bem, a sua visão ela é limitada.
A visão de Deus, ela é ampla sobre a sua vida. Dificuldades, lutas diárias não vão nos parar. Embora nós continuamos sendo humanos, embora muitas vezes a gente se pega olhando para o problema do ponto de vista humano, mas não é isso que Deus quer para a gente. Então, filhos amados, lute pela verdade. O crente tem que viver na verdade. Lute pelo seu cônjuge. Lute. Tem mais jeito não, pastor. Já deu, já foi. Foi nada, irmãos. Quem dá a última palavra é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor na sua vida. Tem jeito sim. Lute pela sua família. Pastor, você não sabe o que é aquilo, pastor. O raio do homem chega da barraca doidaço, pastor, tropeçando e xinga, brigando e tudo mais. Misericórdia, pastor. Com certeza aqui tem pessoas que conhecem pessoas que viviam essa vida de escravidão. E quando essa pessoa resolveu colocar o seu joelho no chão e começou a clamar, a orar, a buscar pela vida daquela pessoa, aquela pessoa mudou e talvez esteja de paletó hoje, atrás de um púlpito, ou então em qualquer uma outra igreja, pregando, mostrando para as pessoas que é possível sim mudar toda a história que já está decretada para a morte, porque a última palavra, ela vem do Senhor Jesus. Queridos, se a viúva olhasse para as circunstâncias, ela não teria feito o que o profeta pediu. Ela não teria feito. Talvez a consequência disso seria o que? A morte dela. Precisamos acreditar que Deus fala conosco através da sua palavra, e Ele está falando com você agora, e você precisa se posicionar, você precisa entender o que eu preciso fazer. Posicionamento. Serepta havia sido atingido por uma seca enorme. A fome predominava naquele lugar. Parecia impossível a sobrevivência caso a seca continuasse naquela região. Em meio à seca, uma viúva vem e sustenta um profeta, de acordo com aquilo que Deus mandou ele fazer. Olha só a cadeia. Deus deu a ordem para o profeta foi até a viúva ouviu o profeta pediu, e o profeta não pediu nada mais do que todo o suprimento dela em primeiro lugar para ele, e o melhor, ela obedeceu. Qual o tamanho da sua fé, igreja? Qual o tamanho? Obedecer em meio a um caos? O tiro comendo solto? O caos que estava aqui? O que Deus fez? Oração, meia-noite. Não sei quantos de vocês participaram, mas eu sei do movimento de oração que teve nessa igreja. É assim que a gente tem que se levantar. Não é aceitar, não tem mais jeito, não. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Não é o mundo que tem que impor sobre você. É você que tem que se posicionar com relação às coisas que chegam para a sua vida. A fé não torna as coisas simples, mas as torna possíveis.
O segundo ponto, a fé nos traz esperança. Nos versos 11, 12 e 13, não são as impossibilidades, não são as impossibilidades que pararam aquela mulher. Tinha tudo para parar. Será que ela foi lá para dentro, para a cozinha dela, preparar lá o pão? Será que ela foi pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? Eu só tenho isso. Mas ela foi movida por uma fé. Ela acreditou no homem de Deus. Ela acreditou no homem de Deus. A mesma forma, acreditem nos homens de Deus. Acreditem naquelas pessoas que querem te ajudar. A gente tem passado um tempo difícil, mas um tempo difícil assim, Deus tem sustentado. Às vezes o ministério, a gente distante, os filhos moram, né? Domingo, dia das mães, foi um dia muito difícil para minha esposa. Uma filha em Petrópolis, outros filhos também em Petrópolis e tal. E a gente com um compromisso, então ficava difícil. Eles também tinham os compromissos da igreja, etc. Aí no domingo, antes de ir para a igreja, eu vi que a Elaine estava um pouco triste por ter passado um dia das mães sem a filha e tal. Aí eu cheguei, peguei ela assim, vem cá, eu quero te agradecer. Deus manda eu vir te agradecer, porque eu sei que a data é importante para você. E ela é uma pessoa que guarda muito data de aniversário, data. Eu sei que é difícil, mas assim, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você priorizou fazer a vontade dEle. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você entendeu o chamado, o propósito. Eu louvo a Deus por sua vida, porque você colocou as coisas dEle em primeiro lugar. Não somos, irmãos, melhor do que ninguém. Não estou aqui querendo exaltar ninguém. O que eu estou querendo te mostrar é um exemplo. Um exemplo que influencia as pessoas. Ao final do culto, para nossa surpresa, depois das homenagens todas das crianças, a gente vê as pessoas. Aí levantou. Alguém lembrou disso? Que ela poderia não ter estado com a filha, né? Como não esteve. Fez uma homenagem e tal, agradecendo ela pelo cuidado da igreja toda e tal. Irmãos, em meio ao caos, talvez para você seja uma coisa pequena, mas em meio ao caos, Deus cuida de você. Deus tem prazer em te mimar. Deus tem prazer em te presentear, irmãos. Deus tem prazer. Deus é bom pra caramba. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Muitas vezes fitamos os nossos olhos na mediocridade, na pouca farinha e no pouco azeite. O profeta estava firmado no que Deus havia dito: vai para Serepta, pois lá tem preparado uma viúva para cuidar de você. E Elias fez isso. Irmãos, talvez você esteja passando por uma verdadeira sequidão na sua vida.
seja no financeiro, no âmbito familiar. Nada tem dado certo. Nada tem dado certo. Tudo se fecha. Vai pintar um negócio. Ih, deu ruim. Esperar na outra semana. Nada você vê avançar. Deus viu aquela viúva e mudou o escrito de vida dela. Era um escrito de morte. Através do profeta, ele deu uma ordem e ela obedeceu. Qual tem sido o seu nível de obediência ao Senhor? Ao seu pastor? À sua igreja? Irmãos, talvez se você achar que você agora é pastor, você pensa dessa forma, mas não. Tudo aquilo que chegar à sua mão para fazer, tudo aquilo que for, façam e façam de bom grado. Às vezes o pastor chega aqui, irmãos, vamos fazer isso. Ele chega, não tem a resposta. Igreja, ande junto com o seu pastor. Como é importante andar junto com o seu pastor. Obedecer é melhor do que sacrificar. A sequidão ou deserto, às vezes, quem procura somos nós mesmos. Com a nossa insubmissão, vontades não alinhadas com a vontade dele, trazendo um verdadeiro deserto para as nossas vidas. O deserto ensina dependência e confiança em Deus. Quando os recursos humanos falham, a fidelidade do Senhor se torna ainda mais evidente na sua vida. Tudo se esgotou. Tudo aquilo que você poderia fazer pelo seu psique já foi, já deu, não dá mais, acabou. O seu recurso humano acabou. Aí começa a entrar a providência de Deus na sua vida e na minha vida. É desse jeito que funciona. A fé não torna as coisas simples, as torna possíveis. E o terceiro ponto, pois haverá uma provisão milagrosa em nossas vidas. No verso 14, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A viúva, ela foi movida por fé e me obedeceu, e milagrosamente a provisão, ela veio sobre a vida daquela mulher. Irmãos, em tempo de escassez, Deus manifesta a sua provisão de forma sobrenatural. Esse milagre demonstra que quando colocamos a nossa confiança em Deus e obedecemos a sua palavra, Ele cuida de nós, mesmo quando os recursos são limitados. Essa história nos desafia a cada dia a entregar os nossos recursos ao Senhor, confiando que Ele é capaz de multiplicar e de suprir todas as nossas necessidades.
A generosidade da viúva, mesmo em meio à sua própria carência, destaca a capacidade de Deus tocar corações e transformar vidas por meio da disposição dos seus servos. Queridos, concluindo, a história da viúva de Sarepta nos desafia a refletir sobre a nossa própria fé em tempos de necessidades. É ter um encontro pessoal com o nosso Jesus. Muitas vezes somos confrontados com situações que parecem impossíveis, onde os nossos recursos eles são totalmente escassos. A esperança parece tão distante. No entanto, a fé que agrada a Deus é aquela que confia na sua provisão. Mesmo quando tudo ao nosso redor nos diz ao contrário. Que possamos ser motivados por esse exemplo de confiança e prontidão para ajudar, reconhecendo que Deus utiliza seus servos para trazer alívio e milagres, mesmo quando os lugares e entre as pessoas que consideremos improváveis. Talvez seja a palavra que você mais escuta aqui. Eu era improvável. Eu fui um improvável. Se você é um improvável, você é um alvo do Senhor. Deus adora os improváveis. Sabe por quê? Ele tira o improvável daí e Ele coloca aqui. É isso que Deus faz com você. Um improvável. Esse improvável vai batizar 10, 20, 30, 40, 50. Um improvável. Esse, igreja, é o poder transformador do Evangelho. Esse é o poder transformador do Evangelho. Pega o improvável e transforma. Improvável. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor,